Família, posso trocar uma ideia com vocês? Rapidamente. Será que eu tô carente? É aquele sentimento, aquela esperança de viver dias melhores? Ou o clima tá mudando? Claro, a gente tem que ganhar domingo, senão não adianta nada, né? Mas só o fato do João Vitor com a Rússia, e aí o atacante que a gente vai comentar aqui já tá no avião chegando no Rio, é o Vasco tentando, né, se movimentar em relação a outras posições, tentando outros jogadores. É carência? Deve ser, né? Mas é isso, família. No momento que estou gravando esse vídeo, 1h19 da tarde, boa tarde. O Thiagão, né, tava dando uma olhada aqui nos comentários da família vascaína e agora eu tô gravando shorts também, né, aqui no canal. E aí eu tava vendo vários comentários, né, porque eu comentei com vocês ontem sobre o volante camaronês e a gente vai trazer aqui uma outra informação de um jornalista bem conceituado de fora, confirmando, tá? Essa negociação do Vasco com esse atleta. E aí vários amigos lá levantando. Mas, pô, Thiagão, o Vasco só fala de zagueiro, de volante, cadê os atacantes? E finalmente, o nosso atacante dançarino está no avião. Agora, não sei quanto tempo vai levar para fazer a sua estreia. A gente vai trocar uma ideia sobre isso. Tem mais detalhes aqui sobre o zagueiro Cuesta, né? Teve santista aí querendo levantar a possibilidade de um chapéu. O Vasco ainda mira um outro zagueiro para o lado esquerdo. A gente vai trocar uma ideia sobre essa informação. E será que vale a pena perguntar para o Capelanes? Por que, Thiagão? O Vasco sondou, né? Uma informação confirmada pelo um jornalista que torce para o Atlético Paranaense. O Vasco sondou o camisa 10 deles. E o Vasco tem uma história com esse jogador. Esse jogador já me fez chegar aqui e xingar muito o Hugo Moura, por exemplo. Então chega aí, família, aqui tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Comenta e dá aquela hypada para fortalecer o trabalho do Thiagão. Deixa eu falar aqui também sobre a parceira do canal, a Fute Fanatics. É isso mesmo. Thiago, tô com a ideia de comprar uma camisa do Vascão porque tô sentindo que vai chegar a fase boa, irmão. É isso? Pensamento positivo? Então é só chegar aqui no primeiro comentário fixado, vai ter todas as camisas, né, os links separados. Você comprando uma camisa do Vascão no nosso link vai estar dando uma moral para o Thiagão. E lá na Fute Fanatics, camisa comprada, aí não vai fortalecer esse belo rosto, tem que ser aqui no nosso link. Pago alguma coisa a mais? R$1, nada mais. Só comprando no nosso link vai estar fortalecendo aqui o trabalho do Thiagão. Família, seguindo a nossa resenha, pra gente falar sobre esse duelo, né, contra o Santos no domingo, às 4 horas. Um jogo que promete ser muito difícil, né, porque é um Santos confiante, vem de 2 vitórias. Eu tava vendo vários canais santistas, né, e basicamente a mesma análise, né, até pegando o gancho do Sormani. O Santos jogou 4 tempos, né, 2 contra o Juventude e 2 contra o Cruzeiro. 3 tempos horrorosos, segundo eles, mas é aquilo que a gente fala aqui, né, ganhou os 2 jogos. Fez um primeiro tempo muito ruim contra o Cruzeiro, era o líder da competição, acho que era, né? Vivendo uma boa fase, pelo menos tá lá na parte de cima da tabela, o Brasão salvando, e aí no segundo tempo, o que acontece? O time vai lá e ganha. Isso não está acontecendo, né, com o Vasco. O Vasco cria as oportunidades, o Vasco em alguns momentos joga bem, mas infelizmente não consegue ganhar no Campeonato Brasileiro. Já são 5 jogos sem vencer e o Vasco não pode estender isso mais. Tem que começar a pontuar, e quando eu falo pontuar, é vencer. Principalmente nessa sequência de jogos aí que eu canso de falar aqui com vocês. Começa domingo, Santos, depois Juventude, um jogo atrasado. Corinthians tá cheio de desfalques aí, né? Vai vir jogar aqui na nossa casa. Sport fora de casa, né? Promete ser um jogo difícil por ser fora de casa. E depois o Ceará em casa. Nessa sequência, né? O Vasco tem que mandar muito bem, até para recuperar a confiança também, visando esse jogo aí contra o Botafogo. Mas tá aqui, família, ó. Santos terá recorde de público contra o Vasco. Parcial 2 ingressos, tá aqui. 45 mil já foram vendidos, né? Me parece que o Santos disponibilizou 50 mil. Então é casa cheia lá no Morumbis para esse duelo contra o Vasco. Eu tava vendo aqui, né, pesquisando, se o Felipe Coutinho já jogou contra o Neymar. Né? Sempre jogaram juntos, desde a época de seleção de base, disputaram a Copa do Mundo também com o Tite, né? Em 2018, que o Coutinho foi o melhor jogador daquela seleção, e sim, teve uma partida apenas, mas como o Neymar era titular do PSG, o Felipe Coutinho começou aquela partida no banco, entrou no decorrer no finalzinho da partida, mas levou a melhor, podemos dizer assim, né? Ele foi campeão na ocasião com o Bayern de Munique,
sobre o PSG levantando o caneco, né, da Liga dos Campeões. E a gente vai ter esse duelo aí no domingo, né, Felipe Coutinho contra Neymar. Entendo que é um jogo que o Felipe Coutinho vai estar muito motivado, né, para vencer. Eu acho que enfrentar um grande adversário assim como o Neymar motiva. E assim, família, a gente sabe que o Neymar não tá no auge físico, mas é um cara de muito recurso, né, de muito talento. Tava vendo os treinos dele agora, cara, que facilidade de bater na bola, com a perna direita, com a perna canhota, se brincando de acertar o travessão, parece fácil, cara, o que ele faz. Então, assim, você não pode dar espaço. E a gente tem uma dificuldade agora, a gente não sabe o que o Diniz vai fazer para essa partida. Não tem o João Vitor, vai recuar o Hugo Moura, vai perder esse cara de pegada ali no setor de meio campo, vai jogar com o Jair, com o Tietê. A gente sabe que os dois sabem jogar, tem muito recurso, tem muito talento, vai tratar bem a bola, mas né, vai dar essa liberdade pro Neymar. E dar liberdade pro Neymar é meio caminho andado pra gente perder essa partida. Pode ser o Barros, que tem mais pegada que os dois, acho difícil, né, porque é um jogador que tá voltando agora. Então vamos ver, tem tempo aí pro Diniz trabalhar esse time, visando esse confronto, e a gente tem que tentar jogar, né, porque o Santos também tem uma defesa frágil, é um time que não tem tanta pegada assim. Então se o Vasco conseguir ter uma boa partida, tecnicamente falando, tipo foi lá contra o São Paulo, o Coutinho fazendo o time andar, todo mundo participando, o time conseguindo, né, agrupar e as jogadas saírem, a gente tem uma grande chance de vencer o Santos, família. Essa é a minha opinião. Quero saber a sua também. Rapidamente aqui, eu queria destacar esse levantamento do GE em relação ao Alexandre Matos. É isso mesmo, né? E todas as contratações que o Vasco fez ali na época da 777, e o Alexandre Matos comandando o departamento de futebol. O Vasco gastou 130 milhões, né? O GE fez esse levantamento porque a contratação mais cara do Vasco acabou de sair, né? Foi lá para o CSKA. Então tá aqui, ó, 38 milhões no João Vitor, quase 27 no Adson, quase 25 no Sforza, 19 milhões no Cleiton, 17 no David, o Rojas, e aqui tá o asterisco, né? Porque foram empréstimos pagos. Rojas, Galdames, o Vasco teve que pagar um empréstimo. O Rojas 3.200 e o Galdames 1.300.000. Vitor Luiz e Kehler sem custos. Família, assim, desses 9 atletas aqui, né, 4 seguem no clube e o único que está atuando nesse momento é o David, né, porque o Vitor Luiz perdeu espaço e o Adson está machucado e o Sforza também perdeu espaço, não vem atuando. Cara, diferente da janela do Paulo Brax, né, que vários jogadores hoje, o Vasco tem ali uma espinha dorsal graças ao Paulo Brax. E assim, eu defendo, tá, a saída também de muitos. Porque esses jogadores, apesar de ter ajudado, né, de terem ajudado ali na permanência, também na boa campanha na Copa do Brasil, o Vasco chegando numa semifinal, cara, mas é muito vexame, né? É muito vexame, é muita derrota assim que incomoda, que mexe, porque a gente vê times piores do que o Vasco e que não perdem dessa maneira, sabe? Da maneira que foi pro Puerto Cabello, de perder um jogo para um time tecnicamente inferior ao seu, com um jogador a menos, que foi ali no caso contra o Vitória. Então tem muitos jogadores, assim como o João Vitor saiu, eu sou sim a favor do Piton, da saída do Piton, vender, claro, uma boa venda. Tem muita gente que pode discordar de mim, mas vai com Deus, vai lá com Deus. O Hugo Moura também, vai lá com Deus. Muitos desses jogadores aí, pra gente tentar tirar essa Urucubaca também, reformular o time, de repente, né, segurar alguns jogadores, mas trazer um time de mais força, de mais mobilidade. Claro, não vai dar pra ter jogadores de qualidade, porque jogadores com saúde, com muita qualidade, aí é muito dinheiro. Mas tentar mudar o estilo do Vasco, né, ser um time mais brigador, mais físico, e aí segurar um ou outro jogador mais técnico pra gente tentar tirar um algo a mais desses jogadores. O Alexandre Matos, ele fala, né, que não resolvia nada, ele era um figurante na gestão, mas, cara, isso aqui prejudicou muito o Vasco, né? O Vasco gastou muito dinheiro, muitas dessas negociações o Vasco ainda tendo que honrar, tendo que pagar, e basicamente não ficou ninguém, né? Ninguém. É por isso que eu falo aqui com vocês, quando muita gente critica a gestão, trata essa situação como uma coisa simples, eu não concordo. Por isso que vira e mexe aqui, eu bato na tecla do Chiliquento Dias e Chiliquento Rocha, que agora ficam, né, os cavaleiros do gigante. Né? Eu sou a voz da torcida. E não é, pô. E não é isso aqui. Pô, você falar que isso aqui não atrapalha o andamento do clube, poxa, sabe? Eu entendo, né? A gente tá desgastado, é complicado realmente essa fase que a gente tá vivendo há tanto tempo, e a gente fica revoltado da vida até com o momento do clube, tá na zona de rebaixamento, mas você olhar para isso aqui, para 130 milhões, uma folha altíssima, e você falar que isso não atrapalha, pô, é difícil, família. É difícil. E aí eu parto por aqui pro caminho da fé, da corrente de fé do Cabo Daciolo, né? A gente já tava ali meio desconfiado com a 777 pelo ano de 2023, mas quando você contrata um profissional desse,
por mais que a empresa não passa aquela confiança, pô, o Alexandre Matos é um cara vitorioso, é um cara que reformulou a base do Palmeiras, e aí tá aí vendendo bem, né? Um cara por onde passa a conquista, quando não conquista, ajuda financeiramente, como foi a venda do Vitor Roque lá no Atlético Paranaense e no Vasco, não aconteceu nada. Foi uma novela. A saída do Alexandre Matos é uma briga que ele teve com Pedrosa e não sei... Olha a nossa situação, é uma loucura, família vascaína. Mas vamos lá, vamos pro que interessa, né, que é mercado da bola. Hoje no vídeo de mais cedo eu coloquei aqui um jornalista santista, né, do canal Eu Vim de Santos, levantando a possibilidade do Carlos Cuesta ser jogador do Santos, o Santos demonstrar algum interesse, mas me parece que é uma negociação bem encaminhada, né, com o Vasco. O Vasco já tinha acertado com um jogador há algum tempo e agora, né, acertou aí com o Galatasaray. Vamos lá, família. Segundo o jornalista turco, que eu não vou falar o nome dele aqui, do canal HT Sports, deve ser, em informação repassada ao Detetives Vascaínos, é o canal, né, o Marcos. O Vasco acertou com o Galatasaray a compra de 60% dos direitos de Carlos Cuesta por 6 milhões de euros, 38 milhões. Caso o zagueiro atue um número específico de jogos, o valor pode subir em mais 2 milhões de euros, chegando a 50 milhões. Caraca, é muito dinheiro, né, família vascaína? É isso, vou usar o mesmo argumento aqui que eu utilizei para o João Vitor em janeiro de 2024. O campo fala. O campo fala. Se o cara acertar a defesa, se chegar aqui e virar uma referência, né, nos ajudar, cara, é isso. Futebol é isso, é caro. Agora, se o cara tiver, né, o nível de atuação do João Vitor, aí é mais uma cagada, né? Dá pra gente resumir dessa forma. Vamos falar aqui agora do atacante dançarino Andrés Gomes. Finalmente, família, a gente tem aqui duas informações, uma de fora do país, tá aí na tela pra vocês. O atacante Andrés Gomes viaja hoje para o Brasil para realizar exames e assinar contrato com o Vasco. E tá aqui também o Vene Casagrande confirmando que o Andrés Gomes chega hoje no Rio de Janeiro, família vascaína. É isso, né? Já falamos bastante aqui, a gente já trouxe aqui algumas avaliações, scout, com imagens, já reagimos aqui também a alguns lances do Andrés Gomes, e é um jogador que essa característica faz muita falta ao Vasco. Agora é uma questão de adaptação, do Diniz também, né? Poxa, botar pra jogar, porque o Diniz é muito cabeça dura, não adianta contratar e você, né, não botar em campo. Mas pelos vídeos, né, pelos lances, é aquele jogador que há muito tempo o Vasco não tem, né? Tentou aí com o Lloyd, no ano passado fez a contratação do Emerson Rodrigues, que nem foi essa gestão, mas que contribuiu, né, em comparação aos outros jogadores, cito aqui, né, ao Jean Davi. Mas será que chegou o momento do Thiagão realizar o seu sonho? Você sabe qual é o meu sonho? Se você está chegando aqui agora, a galera que acompanha mais tempo sabe. Eu sempre sonhei em ter um ponta bom no Vasco. Aquele ponta diferente, sabe? Que vai driblar, que vai chegar no fundo, que o adversário vai falar, pode dar espaço, não sei, vai dentro do gol, que vai marcar gols. O Vasco nunca teve. Nessa era moderna dos pontas, extremos e tudo mais, nunca teve um ponta diferenciado. Eu sei que você morre de amores pelo Gabriel Peck. Não, é um cara que ajudou demais, mas não é diferenciado. Teve o Rossi e o Marrone em 2019, mas o último que o Vasco teve, que nem jogava dessa forma, ainda era um 4-4-2, foi o Éder Luiz. Foi o Éder Luiz. Esse tem a característica de ponta. Foi o Éder Luiz. Lá 2011, 2012. Depois disso, família, a gente não teve esse em alto nível. Será que é o Andrés Gomes? Nesse momento, eu acho que não. Mas pegando o exemplo, né, do Arias, se tornou, né? Não quando chegou. Ele virou um grande jogador. De repente, o Andrés Gomes possa virar esse jogador. Mas também eu não vou reclamar não. Se já nesse ano, em 2025, né, fazer um salseiro aí e nos ajudar a conquistar pontos, que é o que o Vasco precisa nesse momento. Chegando aqui na reta final do nosso vídeo, família vascaína, tá aqui, ó. Informação do Joel Silva, Vasco quer um defensor que atue pelo lado esquerdo, né? O Vasco nesse momento conta aí com o Freitas e com o Luiz Gustavo. Não sei porquê, né? Perdeu espaço e é bem provável que vai servir a seleção no Mundial, né? Então o Vasco vai realmente não ter essa opção aí durante um período. Eu só espero que o Vasco não libere, né? O Ryan, mas assim, chegando, conseguindo, né, uma oportunidade de mercado, um jogador que possa somar. E assim, família, principalmente na bola aérea, né? A gente tem que tentar aí um jogador, claro, com recurso, com qualidade, com velocidade, que é o que o estilo do Diniz pede, mas também bom na bola aérea, né? Porque todo mundo tá falando que o Carlos Cuesta, na bola aérea, é complicado, né? Até pela altura, ele até, né, quebra o galho, mas não é tão bom assim. A gente sabe toda a dificuldade que a gente tem nessa bola aérea aí defensiva.
E aí, família, aqui, ó, vamos lá, para confirmar a informação do canal Na Torcida Vascaínos, eles levantaram essa bola no dia de ontem e tá aqui o Ecrem Conur confirmando. Vasco continua as negociações para trazer Jean Onaná. Falei com vocês também sobre esse atleta no vídeo de mais cedo, consegui acompanhar aqui alguns lances dele, né, pelo Olympique, no time da Bélgica. Na Itália ele jogou bem pouco, mas o que me parece, né, até falei com vocês que a maioria dos lances, raridade, é raro ele aparecer na frente. Tem lá alguns lances, mas é raro. Ele é um volante, é um primeiro volante, é um pitbull. É um cara que joga ali na frente da defesa. É forte, tem 1,89 m. Eu tava até vendo um comentário aqui de vocês, de um amigo falando, poxa, Thiagão, jogador alto desse jeito, volante alto, não é legal, o cara é lento. Então, família, pelos lances, ele não parece ser tão lento, né? Ele tem a passada larga, é forte nas divididas, usar o corpo e tudo mais. Vamos ver. Eu acho que é uma negociação possível, dependendo, claro, do desejo do jogador de atuar aqui no Brasil, porque ele vem sendo emprestado, né? Ele chega no Besiktas, foi emprestado ao Olympique, volta, foi pro Gênova, volta e agora o Vasco está tentando aí essa contratação sem pagar nada ao Besiktas, e aí assumindo o salário do jogador. Agora fica difícil, né, para eu chegar aqui e falar que é um jogador que é isso, é aquilo, vai ajudar, porque eu não conheço absolutamente nada. Mas assim, a gente cansou, né? A gente cansou aí de elogiar algumas contratações do Botafogo, nomes, né, desconhecidos. Aí tá vendo? Olha os scouts do Botafogo. A gente espera que a gente possa exaltar o trabalho do Admar no final do ano, porque Andrés Gomes, Carlos Cuesta, chegando aí o Jean Onaná ou até mesmo o Jonathan Ikoné, na minha visão, são jogadores que o Vasco está pensando fora da caixa. Então a gente espera, né, exaltar esse trabalho no final do ano. O Vasco permanecendo na Série A e caminhando aí na Copa do Brasil. E aí, para finalizar, o nosso vídeo tá aqui. Por isso que eu falei com vocês, né? Vou mandar um fio aí pro Capelanes e perguntando do Zapelli. Informação do Vinícius Furlan. Vasco não ofereceu jogadores em troca de Bruno Zapelli. O Vasco sondou a situação do meia Bruno Zapelli do Atlético Paranaense. É isso mesmo, né? Na imagem que eu tô mostrando aí pra vocês, né, é até o lance que eu xinguei muito, né, o Hugo Moura. O Hugo Moura conseguiu perder na corrida pro Zapelli e foi expulso e nos prejudicou demais naquela ocasião. O Vasco perdeu, né, por 1-0. Depois, claro, o Hugo Moura deu a volta por cima. Mas é um jogador, família, que eu não vou chegar aqui e falar que eu não conheço, porque eu conheço. O Vasco jogou muito contra ele no ano passado. Dá para dizer que foram pelo menos 4 partidas, não é isso? 2 pelo Campeonato Brasileiro e 2 na Copa do Brasil. E a gente secando ali também o Atlético Paranaense, eu acabei acompanhando muito esse jogador. Recentemente, ele deu um bolão no jogo contra o Criciúma, o Atlético Paranaense até perdeu, mas uma boa enfiada, né, do setor de meio campo, ele dá aquela fatiada, acha o jogador entrando dentro da área e faz o gol. Então, assim, é aquele 10 clássico. Sabe, aquele cara que não é tão forte fisicamente, que não tem tanta mobilidade, por isso que eu fiquei puto com o Hugo Moura, que perdeu na velocidade pra ele, mas é um cara de recurso, que pisa na área, né, faz alguns gols de cabeça, inclusive eu acho que ele fez contra o Vasco no segundo jogo na Copa do Brasil, tem um bom passe, mas não tem mobilidade. E isso que me preocupa, sabe, isso que me preocupa, porque, família, a gente sabe que o estilo do Diniz é ter posse de bola. Só que o Vasco, cara, não é um time... Eu entendo dessa forma, tá? Não é aquele time tão confiante que quando fica sem a bola, sabe, é um Deus nos acuda. De repente, o time confiante consegue, né, posicionar, ter coragem para marcar, é um time que se posiciona bem. Eu não sei o que acontece com o Vasco tem muita liberdade. Eu tenho a minha teoria, que é a questão física, né, principalmente no decorrer do segundo tempo, que o Vasco baixa, né, a intensidade e aí começa a ceder os espaços. Então é um jogador que eu até acho que seria uma aposta interessante. É um jogador que mostra qualidade, não é ruim de bola, mas ele entra naquela questão que eu levanto aqui. Você tem um 10 como o Bruno Zapelli, que é um cara que faz o jogo andar, não tem tanta intensidade, e aí você vai jogar com jogadores, né, de baixa intensidade, que não tem tanta força física? É uma dúvida que eu tenho, tá? É uma dificuldade para entender. Mas é o Vasco tentando ser criativo no mercado, né, e buscar um jogador aí para fazer sombra ou até disputar posição com o Felipe Coutinho, né, família? Eu acho que o Garré, ele merece mais oportunidades nessa função. Sei que não entrou bem, né, contra o Galo ali, não foi tão bem, mas é um jogador que eu ainda acredito, cara. Eu acho que o Garré tem qualidade sim, e pegando uma confiança, né, acertando um passe, fazendo um gol, opa, cheguei aqui, meu lugar, eu acho que o Garré vai render ainda. Mas, assim, são movimentos que o Vasco está tentando fazer, a gente espera que o Vasco possa reforçar o seu elenco pra gente caminhar esse ano aí, família. Fechou? Beleza? Daqui a pouco eu tô de volta. Fui!